Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa live, conversando para quê? Para que possamos ampliar os nossos conhecimentos, para que nós possamos ter um melhor domínio daquilo que a gente pode fazer e uma resignação, uma autocompaixão com aquilo que não faz parte do nosso poder. Eu posso afirmar para vocês que a maioria dos pacientes que eu atendi até então, que estavam com uma ansiedade grave, um estado de pânico, né? Um estado depressivo, um estado de ideação suicida, a maioria por motivos que não fazem parte do seu poder, mas fazem parte do nosso não poder. E quando a gente entende o nosso não poder, nós ficamos libertos para poder ter um movimento de colaboração genuína, de interesse pelo outro. E é aí que nós podemos colaborar, se o outro quiser, para que aumente as possibilidades dele se sentir melhor. Então, é muito importante a gente entender e se perguntar: eu estou deprimido porque não realizo as coisas que comprovadamente são do meu poder? Ou eu estou comprometido emocionalmente porque estou preocupado em querer fazer coisas que não dependem de mim, que não vão acontecer por mim? Porque fazem parte do meu não poder. Todos os meus pacientes, eu converso com eles já no início da nossa terapia, né? Quando eu pergunto para ele: você se ama incondicionalmente em qualquer situação, inclusive de fracasso? Muitos dizem não, e eu digo a eles: não é bem assim. Você não ama, não aceita, rejeita todas as vezes que você tem um plano e existe um fracasso. Torno a dizer, na maioria, não por causa de você. E você parte para uma cobrança inesgotável, não complacente, sem autocompaixão, dando uma pressão em você. O caminho de chegada, quando a gente dá uma pressão na gente por coisas que não dependem de nós, é a depressão. Não caia nessas armadilhas. Acostume-se em todas as situações. Qual é a minha meta que está no meu poder nesta situação? O que não faz parte do meu poder? O que é o meu não poder nesta situação? Compreender isso e aceitar isto. E aceitar não é gostar, ok? Aceitar, reconhecer, faz com que você fique mais íntimo de você mesmo, conseguindo fazer fluir no lugar da ansiedade, no lugar da depressão, no lugar do pânico, conseguindo fazer fluir a sua intuição, as suas novas ideias, né? Um estado de plenitude que ocorre com uma atenção consciente. Porque você quis
Porque você intencionalmente resolveu que daqui por diante você fará a sua vida algo muito importante, com propósitos muito importantes, que trarão, sem dúvida, benefícios a você e vai também refletir em benefícios para os outros e para a nossa natureza. Estou aqui hoje para conversar com Gisele Dabos, uma mulher ímpar, que consegue ter atitudes solidárias, tanto no campo espiritual, emocional e prático. Bem-vinda! Bem-vinda, Gisele Dabos. Já estou vendo aqui você. E faça-se a luz. Oi, Ana. Eu disse, Cheguei faça-se a luz. e veio a luz, tá vendo? Olha só, e isso faz parte do meu não poder, hein? Tá vendo? É a fé. E Hebreus fala exatamente isso, que a fé traz à existência aquilo que não existe. Aí, ó. E Paulo, disse, haja luz e houve luz, tá vendo? ok. Tudo bom, Arnaldo? Tudo isso é inspiração, né? Além de tudo, É, né? sim, Tudo ótimo, Gisele. Que bom estar aqui com graças a você. Deus. Agradeço a você, né, ceder esse tempinho aqui para a gente poder bater um papo, para as outras pessoas Sim, poderem se sentir à vontade e fazer perguntas a você, né? Ou mesmo algumas sim, perguntas relacionadas, de repente, ao tema, a mim também. Então, nós estamos sim. aqui, em primeiro lugar, para trazer algo de bom para vocês que estão conosco. É isso Nossa aí. gratidão pela presença de vocês, né, Gisele? Exatamente. Primeiramente, eu quero te agradecer, né? Me sinto honrada, me senti honrada e me sinto honrada de estar compartilhando esse momento com você e que a gente possa agregar, né? Na verdade, sempre que eu sento para conversar com você, eu que sou edificada, você me agrega muito, você tem colaborado muito para a minha jornada, né? Então, para mim aqui, espero colaborar e você pode ter certeza que quando a gente fala, né, eu sou muito assim. Eu aprendo muito quando eu falo, quando eu expresso, quando eu estou, né, ensinando. Mas não é ensinando, a gente, na verdade, está aprendendo, né? Exatamente, É muito exatamente. bom. Até porque nós podemos até ensinar, mas não conseguimos fazer com que as pessoas aprendam, né? Porque Isso. isso depende delas. Conta É, para mim um pouquinho da sua formação profissional. tá. É, Primeiro. primeiro, eu sou bacharel em Direito, né? Eu me formei em Direito, não faz muito tempo, faz pouco tempo, eu não exerço, né? É, eu tô com outros planos que não tem nada a ver com o direito. Esse período agora, muitas coisas mudaram, mas desde, assim, isso profissionalmente, né? Eu sempre tive esse desejo de seguir essa carreira jurídica, né? Trabalhei por um tempo na Defensoria Pública para ver se era isso que eu queria, porque era um sonho que eu tinha, né? De trabalhar e fazer alguma coisa, ter um cargo público, né? Ou advogar, enfim. Aí as coisas mudaram depois que eu fui mãe, né? Eu tenho duas meninas lindas, tenho uma de 8, a Lorena e a Valentina de 10 anos. E daí as coisas, meus planos mudaram muito, porque a vida muda, né? As prioridades elas se tornam outras, enfim. E daí
Mas uma coisa que desde pequena, desde os meus 11 anos de idade, eu tenho, que na verdade é a carreira profissional, assim, como direito ou fisioterapia também, que era um desejo que eu tinha, até psicologia eu já pensei, mas eu enxergava muito como se fosse algo secundário, porque a minha vocação mesmo, né? Não sei se é porque desde pequenininha eu convivo com Agora vai isso. começar É. você justamente trazendo a sua história de chegar Yes. até aqui como uma pessoa acolhedora e que tem atitudes de Isso. solidariedade espiritual, Isso. emocional e prática. Vamos lá, vamos Isso, ouvir. vamos lá, então. E aí, assim, a minha vocação, na realidade, é, é acolhimento, é acolher, é cuidar, é ouvir, né? Eu sempre tive isso desde pequena, né? Desde os meus 11 anos de idade, eu sentia esse desejo de forma muito ardente no meu coração não por estar num contexto evangélico também, mas porque meu pai, ele, né, sempre pastoreou desde que eu tinha 10 anos de idade. Então eu via muito esse cuidado com pessoas, né? Lidar com pessoas, eu sempre convivi muito com isso, né? E só que eu sempre estava ali como coadjuvante, né, assistindo, né? Convivia, mas assistindo. Então, de uns tempos para cá, as coisas mudaram, né? E nós temos um ministério, né? Um ministério, um trabalho nessa área de pastoreio, eu e meu marido, e nós somos pastores. E essa é a nossa vocação, né? Nós tratamos muito isso, mas não porque nós fomos levados somente a isso, mas isso é uma coisa que é inerente a nós, né? É algo que arde assim, que nos dá vida, na verdade. Então, só que nesse processo, né, achei bacana você colocar lá, né, com essa questão de acolher pessoas espiritualmente, né, emocionalmente. É bem engraçado isso. Na hora que eu li, eu até fiquei constrangida, sabe por quê? Porque eu fiquei, porque assim, às vezes me soa até como um fardo, um peso. Eu falo assim, meu Deus, como assim justo eu, acolher espiritualmente, emocionalmente alguém, né? Porque todos nós estamos no mesmo processo, né? De amadurecimento, enfim. E aí a gente entende, hoje eu entendo, Arnaldo, que mais do que conhecer, por exemplo, eu não sou teóloga, não fiz teologia, sempre tive vontade, eu iniciei a faculdade, aí eu não finalizei, mas pretendo fazer, mas eu não fiz teologia, tenho vontade de fazer psicologia também para agregar esse valor, mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, que quando a gente fala de vida real, e a gente entende que nós temos as nossas falhas, nossas fragilidades, né? Independente de quem seja. E aí você começa a entender que mais do que o conhecimento que você pode passar, a fé, né, baseada na Bíblia, né, a fé bíblica, ela é mais do que você conhecer para ensinar. Na verdade, hoje eu entendo claramente que a Bíblia é um conhecimento para aplicação pessoal. É Você está pessoal. dizendo que você primeiro é ensinada. E isso é total. A Bíblia, na verdade, tudo que a gente aprende, por isso que eu falo, a teologia, ela é maravilhosa, ela agrega muito conhecimento, né? Enriquece o nosso conhecimento. Mas assim, quando a gente fala de coisas mais profundas, que nem alma, espírito, a Bíblia, hoje eu enxergo de forma muito clara que a Bíblia, o conhecimento bíblico, ele é mais para aplicação pessoal. Você pode até ensinar, vai ser excelente, porque às vezes a pessoa, o ouvinte que está do seu lado, quem está caminhando com você, e você se prontificou a caminhar milhas com essa pessoa, né? De estar colaborando na jornada, ela vai aprender e o Espírito Santo ele vai se encarregar de trabalhar no coração dela. Mas para nós, quando a gente fala do amor de Deus, a gente precisa entender que a gente não é só de falar, a gente precisa viver isso, né? E como nós vamos viver e saber que Deus é um Pai que ama, se nós não testemunharmos isso num momento de aflição, um momento de tristeza profunda, de angústia.
né, de abandono, de desamparo. Como que a gente vai vivenciar isso? E até então eu não havia conhecido dessa forma. Hoje eu entendo que o conhecimento, ele da Bíblia, ele primeiro ele fala e ela tem uma finalidade de alcance pessoal. E aí o que atrai as pessoas, na verdade, é a atmosfera que você viveu. Entende? Essa atmosfera que você viveu, essa experiência de relacionamento muito profundo que você vivenciou, mais do que o conhecimento. Se for falar de algo que eu não vivo, que eu não vivi, né? Como eu vou falar que Deus, ele nos ama de tal forma, né? E o poder dele é um poder transformador, que ele transforma realmente, coisas que a gente nem imagina se eu não viver isso, né? E como que todos nós, né, possamos sentir tudo isso, porque de repente você encontra pessoas que já disseram que, né, nossa, eu era ateu, nossa, eu não acreditava em nada, me sentia sozinho, desamparado, batia a cabeça, né? E de repente aconteceu alguma coisa onde a pessoa, simbolicamente ou não, se ajoelhou e pediu para qualquer força que o ajudasse. Como que é isso? Sim. Então, é porque é engraçado, né? Eu cresci num contexto evangélico, meu pai sendo pastor, mas nós entendemos que a religião, na verdade, ela vem da palavra grega, do religare, né? É a tentativa do homem de se ligar a Deus. Uhum. Então, a religião em si, ela é uma forma de o homem tentar se ligar a Deus. Só que muitas vezes nós criamos mecanismos, né, ferramentas humanas até mesmo um esforço próprio de tentar criar esse vínculo e esse relacionamento com Deus. E eu vou te falar a real, é muito cansativo, é muito pesado, sabe? Corre o risco da gente entrar na verdade, num ativismo muito grande. Na tentativa de acertar, a gente erra e daí a gente não aceita os nossos erros, né? Porque a gente não quer ficar longe disso, né? A gente quer, na verdade, ter essa comunhão, essa afinidade, exercer essa fé. E a religião, na verdade, eu não vejo com bons olhos. Religião, na verdade, ela nos afasta da essência mesmo de Deus. Eu creio que é relacionamento pessoal com Deus, sabe? E aí quando eu ouço uma pessoa falar, olha, eu sou de determinada religião e eu tenho muita comunhão com Deus. Eu acredito plenamente, porque Deus está acima de qualquer religião, né? Eu brinco, eu falo que ser cristão não é você ser evangélico, é você ter, né, uma filosofia, um dogma, uma doutrina, não é nada disso, é muito mais do que isso, né? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para mim, ser cristão é você estar aberto, é você ter humildade em reconhecer que você precisa verdadeiramente de uma transformação na vossa mente, né? Na sua mente. Então, a partir do momento que você prova que é possível isso, né? Muitas coisas que foram construídas há longos de anos, né? Coisas que a gente aprendeu, que nós vivenciamos, isso tudo cai por terra, porque a gente entende que todas as religiões elas possuem um Deus, mas nenhuma possui um pai, né? Eu ouvi você falando no início aqui da live, falando sobre o amor, né? Sobre você se ama, né? Como isso é importante. E o apóstolo Paulo fala também que o verdadeiro amor, ele lança fora, né? Na palavra fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, muitas vezes, a gente tem medo de se entregar, né? De exercer a fé e entender que Deus é o nosso Pai, Ele é mais do que um Deus. Ele não é um Deus, né, de uma religião. Ele não é um Deus distante. Ele é um Pai. Ele é um Pai que ama.
Ele é um pai que ele quer o nosso bem. Em muitas circunstâncias que nós entramos, Arnaldo, uma coisa que eu aprendi é que às vezes nós entramos em alguma fase da nossa vida, né? Uma depressão, né? Uma crise de ansiedade, e aí às vezes a gente não enxerga a solução para o problema, né? Parece que toda a nossa esperança, ela se esvai, a nossa fé parece que ela se resume a nada, e assim, a gente não acredita mais nas pessoas, a gente se decepciona de tal forma, e a gente reporta isso para o nosso Pai Celestial, para Deus. A gente reporta, né? Porque como somos feridos, traumatizados, muitas vezes a gente desacredita até que existe uma esperança, que existe um amor real, incondicional, né? E ele fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo, até mesmo o medo de se entregar a ele. Até o medo de confiar nesse amor, que é incondicional, né? E aí, quando nós passamos por um processo, né, de depressão, de angústia muito profunda, uma ansiedade, né? Às vezes, nossa vida, ela é formada de ciclos, né? Ela sempre passa pelo mesmo processo. A geografia muda, os relacionamentos mudam, mas é sempre os mesmos problemas, os mesmos enfrentamentos. E a gente As acaba se mesmas desgastando. interpretações. As mesmas, isso, sempre olhando com a mesma lente, com a mesma ótica, né? E o que muda são as pessoas, o lugar, tudo muda, mas internamente não muda, né? E quando nós nos deparamos com uma situação dessa, você entende que ele não mudou, né? Ele continua nos amando. Nós precisamos enxergar muitas vezes esse processo como uma forma de se autodiscernir, de fazer uma avaliação interna, né? E entender, mas por que está acontecendo isso sempre? Por que eu estou vivenciando isso? É ressignificar uma situação de dor. Deus não tem nada a ver com isso, né? Ele nos ama incondicionalmente. O amor dele é imutável, é incondicional. E por que nós entramos nisso? Será que ele tem permitido? Mas por que ele tem permitido? Né? Mas, na verdade, ele quer que haja o que é uma transformação na nossa mente, uma transformação do nosso ser, uma transformação profunda. Eu ouvi esses dias um amigo nosso falando que relacionamentos profundos requer diálogos, conversas muito difíceis, né? E com Deus não é diferente. Mas ele faz porque ele nos ama. Então, à medida em que nós ressignificamos as nossas crises e entendemos que o amor de Deus, ele supera, ele tira todo medo, toda angústia, toda dor da alma, né? Ele cura, ele cicatriza feridas, né? Você mais do que ninguém, você entende disso, né? Essa questão das feridas da alma. Como é difícil, né, nós lidarmos com isso, mas quando nós entendemos que não são as pessoas que causam esse problema, que não é a circunstância, não é a adversidade, não é uma crise financeira, não é uma pandemia, né? O verdadeiro problema da história, e na verdade é a nossa ótica, é o nosso modo de enxergar, né, as circunstâncias. Aí a gente se sente desamparado, sozinho, né? E nós Deus entendemos que não interfere estamos. nessa ótica? Não. Ele permite muitas vezes, é que nem um pai que disciplina um filho, né? Eu com as minhas filhas, eu não vou poder poupá-las, né? De enfrentar as adversidades da vida. Muitas vezes eu vou ter que me calar, orar por elas para que elas superem, para que elas se fortaleçam, né? Vou orientá-las, mas a decisão é delas, né? Elas que vão ter que fazer as suas escolhas. E Deus não é diferente conosco. Ele é o nosso Pai, então muitas vezes Ele permite. E outra coisa que eu aprendi, que na verdade eu aprendi desde pequenininho a ouvir isso, só que quando a gente vive na prática é diferente, né? Que Ele nunca permite algo que a gente não possa suportar. Então, se você está numa situação difícil, né? Para quem está entrando na live, está ouvindo, de repente está numa situação tão difícil que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não vai ter fim, né? Mas ele não permite uma situação que a gente não possa suportar. E aí, Significa que muitas vezes a pessoa ou ignora, não sabe disto,
né? Ou muitas vezes a pessoa não dá a devida atenção a essa questão que você está abordando, Sim. gerando ao invés de gerar uma autoconfiança, muitas vezes destruir a autoconfiança, fazendo com que a pessoa comece a correr atrás de autoafirmações compensatórias. Isso, compensando de repente uma rejeição, né? Porque a rejeição é dolorida demais. Como é ruim ser rejeitado, né? E eu entendo que, assim, hoje, se uma pessoa não foi rejeitado, né, pelos pais na infância, uma hora vai sofrer alguma rejeição. Porque, assim, a gente sempre cria algumas expectativas e a gente espera uma aceitação que, às vezes, é uma expectativa nossa. E, de alguma forma ou outra, ou amizade, ou no ambiente de trabalho, ou no relacionamento conjugal, filhos, né? Qualquer relacionamento. Algum momento a gente vai ter que aprender a lidar com a rejeição, né? Só que a rejeição ela não é muito bem-vinda, né? Então Você nós sabe somos que levados. em psicologia a gente diz assim, né? Você pode ser rejeitado? Sim, Sim. Agora, por sim, que você acha que pode ser rejeitado? Significa que você vai ser rejeitado? não, Entendeu? Mas a é, gente precisa aprender que muitas frustrações é porque as pessoas têm também a sua idiosincrasia, a sua forma de fazer uma leitura do mundo, né? E a gente tem que assumir aquilo que eu falei logo no comecinho hoje, né? O isso. nosso não poder como uma característica. Eu estava conversando, inclusive, se não me engano, na nossa live do dia 4 de abril, onde eu fui seu convidado, Sim, né? E eu estava falando justamente sobre isso, né? Como quando a gente descobre que não tem o domínio de algumas coisas, como isso nos empodera, sim, como isso tira o peso e nos dá a oportunidade de sermos nós mesmos, acalmando e sentindo esse hino que é a vida, né? sim. Veja só, deixa eu só contar para você É, aqui, cadê, cadê, deixa eu ver aqui, peraí. Achei muito pertinente aqui, ó, pro os nosso comentários. momento aqui. Deus, Amanda Miranda, Amanda, isso. Deus não nos livra do cativeiro, mas Ele nos livra. Livra Deus não nos livra do cativeiro, mas Ele nos livra do cativeiro do cativeiro. através das nossas ações. No cativeiro é diferente do cativeiro, né? Ele nos livra no cativeiro, ele nos fortalece para resistir, né? Mas o cativeiro, do cativeiro, ele não vai tirar, né? O apóstolo Paulo, é isso mesmo, Amanda, é fantástico. O apóstolo Paulo, eu já até comentei com você, Arnaldo, lembra que eu falei do apóstolo Paulo, que ele foi o apóstolo que escreveu praticamente o Novo Testamento todo da Bíblia, né? Todas Lembro. as cartas, ensinando. E ele tinha ainda assim, de tão especial que ele era, ainda assim ele tinha algo que incomodava muito, que era o espinho na carne, né? Aquele espinho na carne que ele reclamou. E aí ele pede para Deus para que tire esse espinho na carne. E aí Deus pega e responde para ele e fala assim: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você entende que Deus não tira o espinho da carne dele. Ele não tira. Mas o que Paulo tem que enxergar neste quadro? Né? No meio dessa dor, no meio dessa... A gente não entende ainda qual foi especificamente, né? Cada um tem uma visão do que foi, ninguém sabe o certo. Mas Deus, a gente vê que Deus não tira, mas Paulo, ele enxerga aquilo como um meio de melhorar, né? De confiar na graça e no amor de Deus, né? Ele muda a ótica dele e ele usa isso como uma experiência que faz ele crescer, que faz ele amadurecer, que E faz ele entender. isso faz com que ele se pacifique com com o Sim. espinho. Sim, porque daí ele entende o processo, né? Ele entende que ele tem alguém que ama, né? Que a graça dele é o suficiente,
que mesmo ele sendo imperfeito, com as falhas dele, mesmo ele passando por esse processo, né, da carne, das emoções, porque agir pela alma, somente pela alma, gente, é muito chato, é muito. Você acaba agindo só por impulsos, por emoções, você acaba respondendo pela emoção, você acaba agindo por impulso, e você. Tem gente que tem esse temperamento, né? Eu tenho esse temperamento mais sanguíneo, né? Ao mesmo tempo que vai, às vezes você esmurece de uma forma que você, de repente, você fala, meu Deus, onde eu tô? Quem sou eu? Né? Daquela crise existencial, né? E na verdade, agir pela alma é o contrário do que a Bíblia nos ensina. A palavra fala que o coração, cuidado com os caminhos do coração, porque eles são enganosos, né? E nós devemos agir pelo Espírito. E agir pelo Espírito é agir de forma intencional, como você sempre fala, né? É agir de forma Uhum. intencional. É agir de forma consciente, né? Sabendo quem você é em Deus, sabendo quem é Deus para você. Deus, ele tem alguns atributos que são incomunicáveis com seus filhos, que somos nós, né? Eu Um acho que deles é... aí cabe aqui uma colocação Sim. da Fê Castelã. Acho que às vezes culpamos Deus. Ah, por que ele deixou acontecer isso? Talvez foi a própria escolha. Porque, na verdade, é a lei da semeadura, né? A semeadura é assim. O semeador, quem entende muito bem, né? Entende de colheita, ele vai lançar sementes, né? Então, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, ela não é neutra. Nós precisamos entender que nós nascemos com um propósito de vida, né? Deus nos fez para um propósito definido. Nós não estamos aqui à toa, né? Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo físico e possuímos a alma, né? Mas nós somos seres espirituais. Então, tudo que nós fazemos, que falamos, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são sementes que são lançadas. Uma hora eu vou colher. Só que o mais interessante por exemplo, o milho, né? Quando você lança um milho para plantar, você vai lançar uma sementinha, né? Um grão de milho você lança. Só que a colheita disso não é como nós lançamos. A colheita muitas vezes vem de forma muito maior do que o que a gente espera. Imagina, se de uma semente, uma espiga, vamos falar de uma espiga só. Quantos grãos de milho que nascem numa espiga, né? E às vezes nós podemos colher isso de forma muito, muito mais intensa do que a gente espera, né? Então, às vezes a gente faz escolhas de forma impensada, sem o direcionamento, né? Discernimento, né? De Deus, sabedoria. E daí nós fazemos essas escolhas e lá na frente a gente vai sofrer as consequências disso, né? Isso sim é livre-arbítrio. Tem uns que falam que o livre-arbítrio não existe, já ouvi falar que existe, já ouvi falar que não existe, mas a grande realidade é que o livre-arbítrio, na verdade, que Deus nos proporciona, nós somos seres capazes de fazer escolhas. Ele nos criou de forma tão maravilhosa, de forma tão perfeita, e a principal escolha que ele nos dá é exatamente isso, é o que eu penso, né? O que eu permito, né? De pensamentos, porque tudo começa no pensamento, né? As minhas escolhas, na verdade, ela é a exteriorização daquilo que eu penso, daquilo que eu crio na minha mente, aquilo que eu permito entrar na minha mente. Então, por exemplo, um quadro de depressão, uma ansiedade, é o que eu venho permitido por anos, e às vezes eu aceito isso como uma verdade para mim, né? Por muito tempo, Arnaldo, eu achava que eu não sabia, mas eu era muito perfeccionista, mas eu não sabia disso. Eu achava que isso era aquilo, eu ser daquele jeito, daquela forma intensa, né? Num ativismo muito grande, tudo tinha que sair de forma perfeita, eu não ficava em paz. Mas isso eu vivi por anos assim, só que eu não sabia que isso era tão prejudicial. Eu achava que era normal. Até o momento em que entrei numa crise de ansiedade muito grande,
E eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então foi um momento que eu sofri muitas coisas assim, de forma muito intensa, né? Aconteceram muitas mudanças na minha vida, muitas transições. Meu pai adoeceu, aconteceram muitas coisas. E de repente eu olhei e falei, meu Deus, saiu do meu controle. E agora, o que eu vou fazer? E aí eu entrei numa crise de ansiedade muito aguda, muito. Eu sofri por alguns dias, mas foi uma coisa muito terrível, né? A mente acelerada e aquela angústia muito grande, um quadro depressivo, eu não vou dar conta, cadê Deus? Eu não conseguia orar, eu não enxergava Deus. E aí, quando foi passando, mas eu sabia que eu tinha que me posicionar, eu sabia que tinha que confiar, porque eu aprendi isso e eu precisava viver isso, entende? E aí, quando eu passei por isso, lá no finalzinho, quando tudo começou a entrar no seu devido lugar, aí Deus foi se revelando com amor para mim. Mas foi preciso arrancar algumas lentes, sabe? Eu precisei fazer do meu luto, eu precisei fazer uma autópsia dos meus fracassos, Quer sabe? dizer, mesmo com toda a sua experiência anterior, você chegou num certo momento que você teve que fazer essa ressignificação. Tive que fazer. Eu não sabia. Daí eu descobri tanta coisa. Eu estou descobrindo ainda, viu? Cada dia é uma surpresa. Eu tenho, assim, mas está sendo tão maravilhoso, está sendo tão libertador. Eu até fiz uma postagem ontem, fala exatamente isso, né? Eu não me perdoava, eu achava que tinha que sair tudo conforme eu tinha planejado, sabe? E aí a gente acaba se autopunindo. Você falou isso no começo, né? Se ame, Isso, se isso. ame. E aí, automaticamente, em consequência disso, né? O grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí, ama teu próximo como a ti mesmo. E aí, meus relacionamentos, eu não entendia por quê. Por que que acontece isso? Porque da forma que eu me cobrava, que eu não me perdoava, eu também não aceitava erros, né? Dos meus relacionamentos. Perfeccionismo, né? Sim. E aí, quando aconteceu várias situações, vários quadros assim de decepção, eu entrei em crise. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aí vem uma culpa, é minha culpa, porque eu fiz errado. Então, assim, é externo e interno, mas assim, se o meu interno está bem resolvido, eu sei quem eu sou em Deus, e eu me perdoar, né? O mais importante de tudo é você se perdoar. É você entender que você não é perfeito e nunca vai ser perfeito. E tá tudo bem. Nunca. E tá tudo bem. Né? Até fiz uma postagem assim, eu coloquei uma frase que ela é bem conhecida, eu não sei de quem é de fato, mas assim, se você está pensando alguma coisa de mim mal, nem perca seu tempo, porque eu posso ser muito pior do que você imagina, né? Quando você aceita isso, quando você entende, você vai perceber que todos aqueles aprisionamentos, né, de ansiedade, aquela preocupação, aquele perfeccionismo, né, exacerbado, uma coisa assim. Aí você começa a se libertar, você fala assim, meu, é melhor ser livre do que ter razão, ok? Tá tudo bem, né? Aí eu Amanhã passa. gostaria de fazer uma contribuição no Sim, sentido assim, né? Como você relatou, né? Uma sequência de frustrações. isso. Né? E a gente diz, não é culpa de ninguém, é culpa minha. Então, Minha. eu gostaria de colocar no conceito do meu trabalho, né? Que a culpa é das suas escolhas, não é sua. Porque Sim, quando você fez a escolha, você tinha uma intenção legal, como todo mundo tem, entendeu? E o exatamente. melhor de tudo, escolhas a gente muda, mas a gente não muda Exato. a gente, né? Eu Isso. não vou deixar de ser o Arnaldo, você não vai deixar de ser a Gisele, mas as nossas escolhas a gente vai descobrindo que tem N alternativas com flexibilidade para avaliar prós e contras, né? E Isso. poder atuar. Então, entra aqui a Amanda, mais uma vez, e ela diz assim: livra no cativeiro pelas nossas atitudes e escolhas. Por quê? Isso. Dentro da psicologia, a gente diz: porque você pode mudar a sua atitude e a sua escolha, mas só se você estiver enxergando além. Porque, como você disse, Exatamente. senão a pessoa vai ficar
rodando em si mesmo. A Leila Tebé diz, isso inclui também a capacidade da pessoa de suportar esse aprendizado. Eu acho que isso combina muito com o que você falou. Gente, não é fácil. Às Não. vezes cansa, né? É, E é. aí depois a Amanda diz, o modo de ver a vida nos faz superar, né? Deixa eu só ver se Isso. eu tenho mais alguma Tenho, contribuição aqui. Marlon colocou assim, muitas das vezes, isso aqui é legal, muitas das vezes esse excesso de perfeccionismo é encarado como qualidade. Isso é Isso, terrível. isso, isso. Isso é uma mentira que a gente acredita como verdade, não é verdade. Né? O A Cíntia diz perfeccionismo não é assim, ó, qualidade. a Cíntia diz, eu também, já me perdi dentro de mim mesma. Aí a Leila diz, o espírito seria uma dádiva? Ela pergunta para você. A Amanda diz, exercer os frutos do espírito é muito importante, ter consciência e domínio dos nossos sentimentos é primordial, né? A Si Petrovic, o tipo de plantio é opcional, mas a colheita é É obrigatória. obrigatório. É, A Fê Castem volta e diz, Deus não castiga, como falaram para a gente quando é, éramos crianças. Somos é. nós mesmos que vive o castigo da escolha errada. Deus é amor. Aí depois Yes. veio o Marlon, que você já falou sobre o perfeccionismo, né? Isso. Vamos ver mais. Então, ó, tá aqui com a gente, ó, Leila Tebé, não sei se você conhece esse, Chico Dabos. Ah, esse eu conheço bem, hein? Ah, ele também me conhece muito. Mas não 100%, nunca esqueça disso. Não, é verdade. Isadora Bairiço, Arthur Pinto, Fran Silveira, Ellen Melo, Suzana Duque, Mariana Gutierrez, Ana Karina, Vitor Merli, Camila Prestes, Tá Francischini, Ju Cruz, Elô Silveira. Ah, mas quem está falando é o filho dela, o João. A Lula Di, Cláudia Santos, Natália Yauchel, Cíntia Cavalini, a Petrovic, Marlen Meganha, Festejar Buffet Eventos. Eu faço questão da gente ler, que é para o pessoal Sim, saber o quanto eles, na são verdade, estão sendo importantes. muito queridos de estarem conosco, né? Sim, A Rosimari, a Amanda Miranda, a Rosimari Seculinide, Daniela Alckmin, Gia Albuquerque, José Psique, Joãozinho Justino, Francilestes, Leila Tebé de novo, Juliana Chave Imóveis, Feira Flores, Ana Luísa Ferreira, Paulo Vaz Imóveis, o Marlon, o Rodrigo Queiroz, Gags entrou também, Vale Ponce, Ana Paula Petro, doutora Cibele Germano, que também vai estar é. conosco daqui Silvia, acho que a Silvia você alguns falou. dias também numa live com ela, que eu acho que também Uau, será tão interessante quanto está sendo com as suas você. lives têm sido maravilhosas. Eu Ah, tenho que bom. acompanhado. Fico feliz Agregam porque muito. esse maravilhoso no sentido de levar um pouco da nossa Sim, vivência, né? Eu acho que é muito legal, porque tem muitas pessoas que às vezes elas acham que elas têm uma vivência tão específica, tão é, só ela, né? E acaba, inclusive, muitas vezes, que isso gerando um sentimento de não pertencimento, que em é, outras palavras pode em alguns momentos ser confundido com desamparo e abandono, sim, né? é isso aí. E eu sempre digo, né? Olha, quando você está percebendo que há um não pertencimento, né? Talvez seja porque você fez outras escolhas, né? Ah, Você podia ir na casa da sua irmã ou podia ir na casa do seu amigo, mas era tudo no mesmo horário. Então é, você resolveu ir na casa de um. Significa que você abandonou o outro? Significa que você desamparou o outro ou significa que você, naquele momento, priorizou ir para tal? O que não significa que em outro momento você não vai para o outro lado. Então, essa paciência em poder perceber a própria situação, a própria ideia, como você disse, né? Aquilo que a gente fala, a gente precisa ouvir, isso. né? E aquilo que a gente ouve, a gente não precisa falar. É,
Porque quando a gente ouve, principalmente, é porque tem alguma coisa ali vindo e que pode tanto não fazer nenhum impacto na gente. Mas vai que faça. Como é que vai saber se não É, ouvir? Não é verdade? E eu sim. gostaria de perguntar para você, assim, como que se dá na prática, né, essa sua solidariedade, né? E também gostaria de emendar com uma pergunta. Se religião é religare, então você já esteve, eu já estive, nós já estivemos ligados? Na verdade, bom, eu luto assim contra essa religação, eu tenho que lutar contra a religiosidade todos os dias, viu, Arnaldo? Eu não quero religião para minha vida, não quero. Eu quero relacionamento. É relacionamento com Deus. Isso daí não é igreja, não é doutrina, né? Eu sei que alguém, uma das pessoas podem ser católicas, espíritas, evangélicas. Não é isso que eu aprendi muito nesses últimos momentos. Porque, assim, quando eu entrei nessa crise, entrei nesse quadro, não tinha pastor que me ajudasse, não tinha igreja, não tinha música, não tinha nada, nada, absolutamente nada que fizesse eu sair daquele lugar onde eu estava. Era só eu e ele. Era só eu e o meu pai. Deus, só eu e ele. E aí, quando você enxerga que não existe ninguém que possa fazer isso por você, a não ser você, optando se posicionar diante do Pai, receber apenas esse amor e essa graça, né? Entender que você, mesmo com seus defeitos, com as suas falhas, mesmo estando assim, daquela forma, nessa tristeza profunda, é porque você escolheu errado, você falhou e ele está ali pronto, com os braços abertos para te acolher. Ele não mudou em nada, em absolutamente nada. Então, nós tentamos nos ligar a Deus sempre, né? Eu já fiz muito isso, achei que igreja era tábua de salvação, achei que o cargo de pastorado era lindo demais, e não é isso, não é nada disso. Na verdade, quando você está assim, é só você e ele. E aí você percebe que acaba acontecendo um processo de desconstrução, sabe? Você acaba entrando num processo de desconstrução de tudo que você aprendeu. A impressão que eu tenho é que eu fiz um supletivo, foi um curso intensivo, né, do que é se relacionar com Deus, porque eu tinha isso, era muito notório, mas você vivenciar uma experiência, né, de confronto, né, com você mesmo, e ali ele está ali pronto para o que você decidir. Você tem o poder de escolha. Você permanecer no luto ou você vivenciar esse luto e aprender com ele, né? Toda dificuldade, toda adversidade, toda tristeza, toda angústia, na verdade, ela está te preparando para um próximo nível, né? Todas as adversidades da nossa vida, ela nos prepara para algo muito maior, para um propósito muito maior. E aí é que vem a esperança. Essa é a esperança e a fé que nós temos que ter, né? E a esperança, ela é algo indefinido, mas que não nos assusta. Ao contrário, nos põe para frente. Ao contrário Sim, das expectativas. ela te impulsiona, né? Isso. É como se fosse aquela modalidade, né, do atletismo de salto em vara, né? Aquela vara, ela vai, eles correm com a vara na mão, daí eles projetam a vara e eles impulsionam para trás. Parece que vai quebrar, né, a vara. É Eu me verdade. senti assim. Parece que vai quebrar. Agora foi. Vai cair para trás, bater a cabeça, vai morrer. De repente, essa vara te impulsiona para cima. Aí, quando você vê, você passou aquele obstáculo de uma forma tão excepcional. Você fala: Meu Deus, olha o que eu passei. Né? E ainda você para de pé. E aí você vê os céus te aplaudindo. Né? Uma aprovação, né? Não de homens, eu estou falando. Eu estou Uhum. falando daquele pai que tá torcendo por você, né? É essa plateia que nós devemos ansiar e desejar, né? De aprovação, né? Deus não nos aprova, não tem como ele nos aprovar, né? A aprovação de Deus não é algo para te punir, é para te promover,
Então a gente precisa ressignificar as nossas crises que Deus permite. É promoção. Nós precisamos ser promovidos, mas para isso é dor. Ah, e Paulo fala também. Eu gosto muito de Paulo, viu, Arnaldo? Você vai ver, eu falo bastante. Paulo, ele fala assim que ele ficava meio bravo porque as pessoas elas não conseguiam enxergar dessa forma e aí mudavam muitos pensamentos acerca de Deus, começava a colocar religião, influência grega, né, da boa retórica, desse entendimento, do saber. E não é saber, é ser. E aí ele fala, eu sinto dores de parto para que a formação de Cristo, né, eles nascem em você. Aqui está no livro de Gálatas 4,19. Ó, meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a formação do caráter de Cristo não é de uma hora para outra. Às vezes, ela vem com dores que parece que são dores de parto, sabe? Dói, você chora, ninguém está ali, está todo mundo à sua volta, mas ninguém está entendendo o que está acontecendo, só a mãe, né, que está sofrendo. O pai passa mal porque não aguenta ver sangue, né? Desmaia, o médico tem que atender o pai e a mulher está ali forte, firme, sofrendo aquelas dores, aquelas contração. E muitas vezes esse processo, muitas vezes não, é isso. A gente precisa ter humildade de reconhecer. Para que o caráter, para que uma nova lente, né, possa nascer de dentro de mim. Algo novo tem que nascer, eu não posso continuar na mesma. Então, quando eu me entrego a um estágio de depressão, de angústia, de ansiedade, quando eu me entrego isso, na verdade a vara, né, ela quebrou no meio, pá, aí você cai no chão. Então, vamos enxergar essa fase como algo que vai te impulsionar para o outro lado, né, e você vai ser aprovado, você vai ser promovido. Né? O nosso Pai, ele tem prazer em nos ver bem. Nós não sabemos. A leitura que eu escuto e faço ao escutar você é de que Deus é resiliência. Yes. Né? Essa vara que não quebra. Exatamente. Não é? Ele é a nossa Mesmo quando força. você cai, essa vara ainda assim continua viva. Sim. Não é verdade? Continua. Tem uma pergunta aqui, desafiante, entre aspas, do Marlon, né? A busca por religião em igreja e pessoas não seria um comodismo em encontrar a espiritualidade? Sim. Sim, porque eu não sabia. Ó, eu desde os meus 11 anos, como eu te falei. Só que quando a gente é criança, é tudo tão mais simples, né? É mais puro, é tudo maravilhoso. Quando a gente vai criando alguns ranços durante a vida de religiosidade, a gente se acomoda assim, viu? Porque a gente terceiriza algo que nós temos que fazer, nós nos escondemos assim atrás de capas de ativismo, né? De cumprimento de rituais, de cantar que eu amo ao próximo, de cantar que eu amo a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Só que quando chega o dia mal, quando vê uma adversidade que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você entende que não é nada daquilo que você imaginava, né? É algo mais profundo. E você começa a se desnudar diante de Deus. É como você começar, é que nem cebola, você vai tirando, arrancando as cascas da cebola, né? E você, enquanto eu não achar o problema, eu não vou parar. É esse inconformismo que nós temos que ter, sair da zona de conforto, né? De estar no contexto evangélico, no contexto espírita, no contexto católico, de me esconder de mim mesma, de estar ficar na presença. Com foco no problema, né? Com dificuldades. Isso. O foco no problema, ele faz a pessoa sentir um alívio, porque ela se sente numa zona de conforto desnecessária, né? Sim. Mas a gente tem que fazer um upgrade, né? No sentido de focar na solução, né? A gente falar dos problemas tem que ser uma visita muito rápida, Sim. né? Para voltar para pensar na solução. Deixa eu ver quem mais Isso. que está aqui, que eu não falei o Isso. nome, porque a gente já está se Entrou aproximando bastante. aqui do Ai, que final. pena! Né? Né? A Rosimari, de novo, Amanda, Daniela, o Albuquerque, a Rose Psique, Juliana Chabe, Fer Flores, Ana Luísa Ferreira, Paulo Vaz, o Rodrigo Queiroz de novo, Deva Lepone,
Ana Paula Pietro, doutora Cibele Germana, minha querida amiga de muitos anos como professor, como supervisor nos institutos de São Paulo, que eu fiquei 12 anos lá com essa minha amiga que entrou aqui, Edila Ai, que Nicoletti. bacana! A Que Edila bacana! Nicoletti, ela é hoje uma das responsáveis pelo o Centro de Terapia Cognitiva VEDA, em São Edla, Paulo. Edila Edla. Nicoletti, né? Eu conheço ela, viu? De ouvir falar. A Suzana fala É, muito é, dela. é um expoente da terapia cognitiva Uau, comportamental que honra! e a qual eu tive essa proximidade por mais de 10 anos e hoje eu tenho meu centro aqui em Bauru, ela tem o centro dela lá em São Paulo Uau, que e bacana! a gente troca as figurinhas e quem sabe eu consiga aí trazer a Edila para bater um papo também com Uau, vocês, não é nossa, verdade? vai ser Ô Edila, imperdível. já tá feito o convite, hein, Edila? Beijo grande para você, Nossa, saudade de você. que honra. Gente, querida Gisele Dabos, Sim. ficaríamos aqui conversando sobre esse Ixi, tem maravilhoso e papo. interessante assunto Tem papo. até muito tempo. Mas Sim. voltaremos a nos ver, né? Sim, com Se, certeza. se não antes de terminar a pandemia ou logo depois, porque Sim, sempre a sua palavra trazendo, né, para nós a, o sentimento de que mais do que atuar num templo, esse templo tem que ser a isso. terra, É, né? é. Onde os homens, aqui ao meu lado, de carne e osso, Sim, sofrendo por exatamente. algumas feridas que, se apaziguarem, poderão fechar essas feridas, né? Exatamente. Então, Exatamente. suas considerações finais com os nossos ouvintes, né? É, A palavra é sua para a gente terminar. tá. É exatamente o que você falou, né? Muita gente pergunta assim: nossa, mas vocês são pastores de qual igreja? Onde que é a igreja? E aí eu costumo falar, né? Que está na Bíblia também. Nós estamos construindo um templo espiritual, na qual Cristo é a pedra fundamental, né? Ele é a base de tudo. E aí no meio do caminho as coisas vão acontecendo. Antes eu ficava muito preocupada, sabe? Como que vai ser, o que que vai ser? Hoje não. Hoje existe uma paz no meio da diversidade, no meio do desconhecido, que é a paz que Deus nos dá. É a paz que excede a todo entendimento humano. E o que você E essa, deseja para todo mundo que está nos ouvindo? que receba essa paz nessa noite em nome de Jesus. Que você pode descansar a tua alma, que você possa descansar os teus pensamentos, silenciá-los ele, né? Existe essa possibilidade sim. Por muito tempo eu achei que não era possível, eu não sabia que às vezes os pensamentos negativos, né, esses pensamentos são automáticos. E hoje nós entendemos que existe uma atuação até espiritual em relação a isso para muitas vezes você acreditar numa mentira que não é a realidade, né? Existe um pai que está no controle de todas as coisas e ele nos ama de forma incondicional. No entanto, que esse pai, ele deu o seu filho unigênito, único, não era o primogênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Obrigado, Gi. esse filho, só para complementar, ele fala o seguinte: vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado. Qual que é a tua sobrecarga hoje? Que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Este é Jesus. Ele está com as mãos assim, ó. Entrega para mim. Deixa que eu faça o resto, Mas é preciso né? entregar. Eu preciso entregar. É uma escolha, né? Isso. Né? E não é ninguém que vai fazer isso por você. É você e ele, né? Todos os dias. É isso. É o que eu pude contribuir, né? Com a minha experiência pessoal. É muito pouco perto do que eu vivenciei, mas eu creio que foi o suficiente, Eu também, viu, Gi? né? E agradeço você. Tenho certeza que todos aqueles que estiveram conosco estão aí em júbilo,
né? Amém. E Eu creio. com muita gratidão, né? Amém. Assim como eu te agradeço também, né? Amém. Tudo que eu escuto, do mesmo jeito que servem para os nossos companheiros ouvintes, também serve para mim.